é um assunto um pouquinho extenso. E aí, vamos lá. O que é dermatite, né? Primeiro, gente, é uma doença de pele. Ela pode ter vários tipos. A mais comum é a atópica, tá? E o que eles... primeira coisa, gente, não é contagioso. Nem a dermatite, nem a psoríase, elas são doenças contagiosas. Então, a gente não precisa ficar com medo de tocar nas pessoas que estão com esse problema, nem de ficar perto, tá? Ou de deixar crianças ficar perto, porque realmente não é uma doença contagiosa. É o organismo da pessoa com ela mesma ali, né? Como se fosse, por exemplo, nada a ver, mas vou dar um exemplo, você está com enxaqueca. Não é porque a pessoa ficar perto de você que ela vai pegar. Por mais que a gente veja as feridas ou aquela vermelhidão na pele, aquilo não é contagioso, tá, gente? Não é um vírus, não é uma bactéria, é uma reação do sistema imunológico da pessoa. Então, não fiquem com medo de ficar perto das pessoas que estão passando por esse problema ou que têm esse problema, porque realmente não é uma doença contagiosa, tá? E aí, o que eles falam? É que a dermatite, ela pode ser por alergia, por irritação, por contato. Então, ela pode ter vários tipos. Pode ser uma que é causada por um problema vascular ou de circulação, que a gente chama até de erisipela, né? Que é aquela pessoa que tem problema ali de circulação na parte inferior das pernas, ali já no tornozelo, que acumula líquido ali e que vai ficando de uma cor diferente e abre feridas. Aquilo lá também é um tipo de dermatite, tá, gente? Claro que por outras causas, mas também é um tipo de dermatite, porque está mexendo diretamente também com a nossa pele. O que causa? Gente, ninguém sabe falar exatamente o que causa. E o diagnóstico dessa dermatite, ele é clínico. O médico vai levar em consideração o histórico clínico do paciente, queixas dele, o lugar onde estão essas lesões, se elas são agudas. O que é agudo? Tem menos de 6 semanas de aparecimento, ou se já é crônico. O que é crônico? Um sintoma que persiste há mais de 6 semanas, então já é um problema que se tornou crônico. Também vai olhar histórico familiar para ver se alguém tem algo parecido e até mesmo a parte genética. Então, eles não sabem muito bem, né, falar o que causa e o que pode ser. Mas quais são os sintomas, né, ou o que pode, por exemplo, a atópica, ela pode ser alérgica, tá? E o que pode causar, por exemplo, alergia a pólen, difícil, né, gente? Difícil, porque o pólen, ele é das flores aí, e existem flores em todos os lugares, então, assim, para quem tem essa sensibilidade ao pólen, e existe, é complicado. A mofo, a ácaros, a animais, contato com material áspero, exposição a irritantes ambientais, detergentes, produtos de limpeza, roupas de lã ou roupas sintéticas, tá? Baixa umidade do ar, frio intenso, calor e transpiração, algum tipo de infecção emocional e alguns alimentos, por exemplo, leite, amendoim, ovo, né? Cada pessoa tem uma sensibilidade aí e tem pessoas que não têm nenhuma. Eu, por exemplo, tive uma dermatite com urticária. Eu cheguei a fazer até biópsia de pele na época, fiz todos os exames e o meu problema era emocional. Então foi muito difícil, tá, gente? É muito difícil. E quem passa por isso realmente sofre bastante porque não sabe o que é, tá? E aí o que caracteriza a dermatite, né? Quais são os sintomas? Urticária ou prurido, né? Aquela pele que coça ou que queima, que fica muito seca, tá? Que pode levar a ferimento se a gente começar a coçar muito, e aí pode ser mais problemático, porque as nossas unhas, né? As nossas mãos têm bactérias, porque a gente passa a mão em todos os lugares, então contamina essas feridas e pode infeccionar também. Em alguns casos, pode dar bolhas em alguns locais, quando é aguda, de curta duração, e quando é de longa duração, a pele pode ficar áspera
engrossar, ficar uma pele bem seca, bem morta, tá? Então, e o que pode acontecer? Ela é cíclica, né? Que a gente fala. O que é isso? Aparece, desaparece, de repente existe um evento no nosso organismo, se a gente não souber qual é a causa certa, e esse evento vai desencadear outra crise, então ela é cíclica, tá? Ela vai mudando conforme o que pode acontecer. E qual é o tratamento, gente? O tratamento vai depender muito do motivo que for apurado ou se não for apurado. Mas geralmente, né, o tratamento é o quê? Cuidar da saúde interna, da alimentação, fazer com que a imunidade fique alta, de que a nossa parte emocional fique equilibrada, que nesse mundo hoje é muito difícil a gente conseguir, de repente, não estar estressado, não estar ansioso, ou não estar triste, ou não sofrer um trauma, mas a gente precisa estar com a nossa saúde mental equilibrada. E hidratação, tá? Então, guardem isso aí que eu falei para vocês. E aí, agora eu vou falar um pouquinho da psoríase. A psoríase tem se tornado cada vez mais comum hoje, né? A gente fala muito. E o que é a psoríase, gente? É uma doença de pele. Hoje ela é relativamente comum, né? Antes a gente não ouvia falar tanto, hoje a gente já ouve falar mais. Também não é contagiosa e também é cíclica. Ela não é uma doença que fica o tempo todo aparente na pele. Existem os eventos que desencadeiam. A causa também é desconhecida, mas pode estar, hoje eles já sabem que ela pode estar relacionada ao sistema imunológico, às interações do meio ambiente e à genética, tá? E aí, o que é que caracteriza a psoríase? Manchas vermelhas com escamas secas e esbranquiçadas ou prateadas. Então, essa é uma das formas mais comuns que a gente vê, né? A gente vê geralmente as pessoas terem no braço, couro cabeludo e nas pernas, né? E na minha família, minha avó paterna tinha, meu pai tem. Então, a gente vê. No caso deles, a gente tem já uma presunção do que seja, que é a parte do estresse, a parte emocional, porque toda vez que a gente verifica que aquela pessoa está estressada, a gente vê a psoríase falando oi, né? Aparecendo e dando o ar, né, da graça aí. Ou pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesão. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essas manchas vermelhas, secas, né, e esbranquiçadas, ela fica parecendo, ela fica grossa, ela fica feia, é uma ferida feia. Depois fica as manchas na pele da pessoa, fica uma cicatriz, ela não sai, né? Pele ressecada e rachada, às vezes com sangramento, coceira, queimação e dor naquele local, unhas grossas, sucadas, descoladas e com depressões, né? Toda tortinha, inchaço e rigidez nas articulações. Então, a gente pode ver que tem um pouquinho mais além da pele aí, né? E aí eles falam aqui, né, muito de alguns fatores que podem aumentar as chances da pessoa adquirir a doença ou piorar o quadro que já existe, tá? Então, se você está dentro desse grupo aqui, ou você pode adquirir a doença, ou você pode piorar um quadro que já existe. Histórico familiar, estresse, difícil, né, gente? Obesidade, tempo frio demais, né? Porque a gente fica tempo seco, consumo de bebida alcoólica e tabagismo, que é o quê? Cigarro, né? E aí, qual é o tratamento? O tratamento, ele é medicamentoso e também vai depender da gravidade, o médico precisa, né? Esse paciente, ele é acompanhado. E aqui, a gente fala muito também da modulação da imunidade, da melhora da alimentação, da parte da nossa saúde mental, de controlar mais nossas emoções, de ter inteligência emocional, né? Saber lidar com essas dificuldades que acontecem no dia a dia. Então, e também a parte da hidratação, né? Da gente manter a nossa pele saudável. Então, eu queria falar com vocês agora um pouquinho sobre essa questão de aonde os produtos vão entrar aí. E eu vou começar pelo café 6.0. Por que café 6.0, gente?
O café 6.0 é o nosso café que nutre o nosso cérebro. Nós precisamos das nossas células, dos nossos neurônios, né, que são as nossas células cerebrais, nutridas para que elas possam organizar as funções do nosso corpo, que são todas, não é isso? E aqui também, além da gente nutrir as nossas células cerebrais e fazer com que o nosso cérebro trabalhe melhor e trabalhe como ele foi feito para trabalhar, nós temos a função também, né, de aumentar o relaxamento mental e de retirar a ansiedade no momento de tensão. Então, como eu falei lá, a dermatite e a psoríase, ela aumenta o indício aí quando a gente está estressado, quando a gente sofre um trauma, por exemplo, uma perda, um acidente, o que te causar um trauma, né? Talvez o que cause trauma numa pessoa não vai causar trauma em mim, mas pode ser que o que para mim é um trauma para vocês não seja. Então, por exemplo, qualquer coisa que traumatiza essa pessoa, uma batida, ver uma batida, de repente você nem participou do incidente, mas de você ver. Tem pessoas que são extremamente sensíveis, então só de ver televisão e ver aquilo acontecendo não é legal para elas, pode causar algum tipo de trauma. Isso tudo pode desencadear tanto uma crise de dermatite quanto uma crise de psoríase. E o Café Marita 6.0, o que ele faz? Ele vai nutrir os nossos neurônios, as nossas células cerebrais e vai nos ajudar em momentos de tensão, de ansiedade, fazendo com que a gente fique mais relaxado, mais centrado. Tá? Então, é aqui que ele vai entrar, nessa parte da gente cuidar da nossa saúde mental. Ele vai resolver todos os problemas? Não, porque de repente você também precisa aí resolver alguns problemas que você tem, de muita ansiedade, de pensar demais no futuro, ou de pensar demais no passado, precisa resolver alguma coisa que não está resolvida. Mas ele vai ajudar o seu cérebro, a sua função cerebral a estar sempre ok. E isso é muito importante para a nossa saúde mental, de uma forma geral, e para a nossa saúde corporal inteira também, tá? Então, é aí que o Café Marita 6.0 vai entrar, além de ajudar na parte vascular, que também é muito importante aqui para a irrigação e nutrição da nossa pele. Prosseguindo, nosso Café Marita Vermelho. E por que o nosso Café Marita Vermelho? Primeiro, ele vai ajudar na nossa saúde cardiovascular, vai aumentar a elasticidade das nossas veias e artéria. Então, isso vai fazer com que toda a irrigação e oxigenação sanguínea seja perfeita, que a nossa função cardíaca fique melhorada. E aqui nós temos 2 potentes antioxidantes, o Coco Active, que é o extrato de cacau, e o licopeno. O Coco Active, ele vai se destacar aqui para nós na parte da dermatite, da psoríase e da pele, como? Gente, o Coco Active, ele é comprovadamente um acelerador do turnover celular. Isso significa o quê? As nossas células, elas precisam ser renovadas. Elas têm um ciclo. E dependendo de como está o nosso organismo, isso pode demorar para acontecer. E o Coco Active, ele acelera essa renovação celular. E isso é muito importante para todo o nosso organismo e muito importante para a nossa pele também, tá, gente? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é o licopeno, o extrato de licopeno que nós temos aqui dentro. O licopeno é um importante detoxificante do nosso organismo. Então, o que estiver fazendo mal para nós, o licopeno auxilia o nosso corpo a eliminar essas toxinas muito mais rápido também. Além dele agir diretamente na nossa pele, na saúde da nossa pele. Porque o licopeno, quando ele entra no nosso organismo, ele se converte em retinol, que é extremamente importante para a saúde da nossa pele. E aí eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre isso, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Deixa eu só abrir o material aqui. E também a parte da imunidade, né, gente? Que a gente sabe que o licopeno ajuda muito, né, na nossa parte da nossa imunidade. O licopeno é um estimulador do mecanismo de defesa do corpo ou do sistema imunológico, né? Então, aqui ele fala, o sistema imunológico é persuadido pelo licopeno para agir mais rapidamente na destruição de doenças causadas por micro-organismos. Então, se tiver algum micro-organismo
fazendo com que a sua imunidade baixe e esteja desencadeando algum tipo de inflamação ou alergia na sua pele, o licopeno faz com que o seu corpo reaja muito mais rápido a isso e você tenha muito menos reação desse ataque que seu corpo sofreu, tá? E aí, aqui, ele também vai falar, ó, eu quero falar da parte aqui da pele para vocês, né? Porque hoje a gente está falando de pele. E aqui ele fala assim, ó, o licopeno é convertido em vitamina A ou retinol. O retinol é uma das melhores maneiras de reduzir os efeitos do envelhecimento da nossa pele, uma vez que promove a promoção de colágeno, né, a produção, a melhora da produção do colágeno, que vai fazer o quê? Aumentar a elasticidade, aumentar a firmeza, aumentar a hidratação da nossa pele e da melatonina, que é o quê? O que controla o pigmento da nossa pele, que vai te dar manchas ou amenizar manchas e clarear manchas. Então, isso tudo. Ele também atua na vermelhidão, na redução da vermelhidão da pele, tá? Ele consegue reduzir o eritema ou vermelhidão da pele. E também pode acalmar a pele áspera, promovendo o crescimento de novas células da pele. O licopeno também é um modulador de melanina. Então, se você tem manchas, ele vai ajudar a clarear essas manchas e vai prevenir manchas futuras, né? E ele ainda é um antioxidante puramente natural e orgânico que ajuda a melhorar a saúde da pele em geral. Então, isso tudo vai ajudar na nossa saúde da pele através da nossa alimentação. E aí nós vamos falar rapidamente também de aonde o atrato vai entrar. As pessoas que têm dermatite, as pessoas que têm psoríase, elas já têm uma pele muito mais sensibilizada, então elas precisam e são indicadas a utilizarem produtos que não irão agredir a pele, sem aditivos químicos que vão agredir a pele. E a nossa linha Atrato by Marita, estou mostrando aqui para vocês o nosso sabonete líquido, aqui é o nosso hidratante corporal. E por que eu vou começar pelo nosso sabonete? O nosso sabonete, ele não agride a pele. Ele não é aquele sabonete que a gente lava e a pele fica toda ressecada. Por quê? Porque o óleo de café verde, ele é biocompatível com a nossa pele. Então, quando ele entra em contato com a nossa pele, ele vai limpar, porém a nossa pele reconhece ele. E aí ela vai agradecer esse tratamento, além dele ter um pH equalizado para também não agredir, e também a presença da água termal, que é calmante, a gente já vai falar dela. Então, primeira indicação, se você precisa de uma indicação de um bom sabonete para usar no seu rosto, para usar na sua pele em geral, você pode estar usando a Atrato by Marita, que é um dermocosmético, tá, gente? E o que é um dermocosmético? O dermocosmético é um produto que tem grau 2 na Anvisa. Isso significa que ele tem comprovação dos ativos, comprovação dos benefícios desse ativo na nossa pele, e é comprovado por estudos científicos, por testes clínicos e por testes aplicados, no caso aqui no Brasil, pela Anvisa, tá? Então, só vai receber esse título de dermocosmético se a empresa oferecer à Anvisa todo esse material técnico, né, todos esses laudos que a Anvisa vai exigir, e a Anvisa ainda vai fazer os testes dela também para comprovar a eficácia desse produto. E o dermocosmético é um produto que não pode ter corante, que não pode ter conservante, porque ele age a nível de tratamento. O que é isso? Ele vai penetrar profundamente na pele. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Essa aqui é a nossa luva hidratante, que eu indico muito para quem trabalha com produto químico, para quem tem problema aí, ó, alergia com produto de limpeza. Eu tinha muita alergia com produto de limpeza, tá, gente? Então, olha, para vocês entenderem, essa aqui é a luva hidratante. Olha isso aqui. Olha, eu não consigo mais deslizar a mão, por quê? Olha, já penetrou tudo, já penetrou, tá vendo? Só que a nossa luva, ela não vai só hidratar e tratar a nossa mão, ela faz uma película protetora. Então, quando você for trabalhar com algum produto químico, ou professora que ainda usa giz ou algum tipo de pó, essa película protetora vai
proteger a sua mão dessa agressão externa. E as mãos são uma das áreas mais afetadas também, principalmente pelas dermatites de contato, tá, gente? Que são, né, as mãos sempre tocam primeiro todas as coisas, então são as primeiras vítimas aí da dermatite de contato. E aí, aonde a gente vai conseguir ainda usar a trato? Água termal. Por que a água termal? Gente, a água termal não é simplesmente uma água, tá? Ela é uma água que acalma as peles sensíveis, refresca e hidrata. Como assim, Alessandra? Elas são águas que têm um pH equilibrado, compatível com a nossa pele e são ricas em minerais. E esses minerais, eles nutrem a nossa pele. E a gente precisa dessa nutrição na nossa pele para que ela fique sadia. Ela precisa da nutrição interna, mas ela também precisa da nutrição externa. Por que, Alessandra, se eu já estou me alimentando corretamente? Porque externamente nós sofremos agressão do meio ambiente. Então nós precisamos dessa nutrição também. E aqui a água termal, ela vai ajudar, tá? A gente a melhorar o aspecto, nutrir e hidratar a nossa pele. E aqui, olha, eu vou falar a frase de uma dermatologista, não é a Alessandra, ela chama a doutora Vanessa Metz, e ela fala assim, ó, que a água termal contribui para a reposição de sais minerais perdidos durante o dia pelo paciente. Pode ser usado por todos os tipos de pele e também no cabelo. Eu amo, gente. Eu uso no meu cabelo, nos meus cachinhos e eu amo, tá? E ela é muito usada para as pessoas que têm dermatites, que têm psoríase, porque ajuda a acalmar a pele. A gente bate, a gente já sente, né, que ela está acalmando, né? E aí ela continua aqui falando assim, ó, que as nossas águas que nós utilizamos, elas têm tratamento químico e não tem pH equalizado. E a água termal, ela é uma água que não passa por nenhum processo químico e ela tem um pH compatível com a nossa pele, então ela vai nutrir e não vai gerar nenhum tipo de agressão, tá? E ela melhora os estados inflamatórios e de irritação. Então, olha que legal. E aí ela ainda fala assim, ó, muitos pacientes são indicados a utilizarem a água termal, pacientes de dermatite atópica e psoríase e pacientes que foram vítimas de queimaduras. Então, não é a Alessandra falando, eu estou falando um trecho aqui de uma dermatologista que eu quis trazer para vocês verem, né? E nós temos a nossa água termal a trato, e aí eu vou falar para vocês, ó, ela é antioxidante, protege as células dos radicais livres, acalma a pele, refresca a pele, alivia o incômodo, ameniza a sensação de queimadura e suaviza irritações e coceiras. Então, por exemplo, aquela pessoa que está com dermatite ou que está com psoríase e a pele está muito ressecada e ela não consegue aguentar, ela pode usar a água termal para passar esse incômodo, tá? E aí, nós temos também o nosso hidratante corporal. Toda a nossa linha nós indicamos usar no início do dia e no banho do final do dia, né, ou no início da noite aí, usar pelo menos 2 vezes ao dia, mas as pessoas que têm psoríase ou dermatite talvez tenham indicação de utilizar mais vezes ao dia, então a pessoa pode utilizar quantas vezes ela achar necessário. Como eu falei, o óleo de café verde é um antioxidante muito potente e ele é biocompatível com a nossa pele, e ele é um dermocosmético, então a gente já vai aplicar e ele vai imediatamente já proporcionar, né, essa sensação de frescor, de hidratação, e vai tratando a pele de dentro para fora, porque ele é um dermocosmético, então ele vai penetrar até lá na última camada e vai vir tratando de dentro para fora, tá? Então, toda a linha trato, ela é indicada. O nosso demaquilante é extremamente indicado, porque ele contém óleo de café verde, ele não é agressivo. Alessandra, e o sérum? Extremamente indicado também, porque vai tratar a sua pele sem agressão. E o esfoliante, se você tiver essa necessidade de esfoliar, você pode esfoliar o seu rosto ou o seu corpo uma vez por semana, tá? Mas na época que você estiver com as crises, é aconselhável não esfoliar. Você pode usar toda a linha sem o esfoliante. Deixa o esfoliante, né, para quando você não estiver na crise. Gente, tem alguma pergunta?
que eu, para variar, já extrapolei o horário. Aí a Fabielle tá falando que tem dermatite atópica e psoríase. Fabielle, você tá usando Atrato? Você usa café vermelho ou 6.0? Tem algum